Resolvi gravar esse vídeo hoje porque muitas pessoas têm me mandado mensagem perguntando se eu sou psicóloga. Não, gente, eu não sou psicóloga, eu não criei esses conteúdos para captar clientes, porque não é essa a minha formação. Minha formação é em comunicação, eu sou jornalista, eu sou uma mãe, né, ex-enlutada, que assim eu me considero, e como empata das pessoas, né, que passaram por essa dor, quando chegou a pandemia, isso me incomodou, e eu achei que, por eu ser uma mãe que perdeu um filho transformada, eu podia contribuir de alguma forma. E aí a minha forma de contribuir é usando a comunicação, né? E por isso que eu criei o Positivamente, não especificamente para isso, por isso que o nome nem tem tanto, né, a ver com luto. Também tenho outros projetos assim, eu gosto de ajudar as pessoas a ver as pessoas se desenvolverem por causa de alguma dor ou de alguma dificuldade, porque nessa minha jornada eu aprendi assim a me autoconhecer, e eu acho que o autoconhecimento cura qualquer coisa. Quando eu passei pelo meu processo de luto, eu não fiz a terapia convencional. Na época, eu deixei isso para o meu filho, que tinha 4 anos, e ficava perguntando para mim: ai, mamãe, você também vai morrer? O papai também vai morrer? A vovó também vai morrer? E eu não tinha condições naquele momento de educar meu filho para isso, né? De falar com ele para isso, porque eu estava em profunda dor, eu estava perdida. Então, eu sabendo, né, que ele estava ainda em formação, né, eu resolvi deixar esse tratamento para ele, e eu fui procurar outros caminhos, né. Mas eu fiz esporadicamente, eu ia, às vezes, quando eu estava me sentindo muito mal, e realmente eu sou a favor do tratamento psicológico. Eu sei que não são todas as pessoas que fazem, tem pessoas que não gostam, não se sentem à vontade, as pessoas introvertidas, né, demoram tempo para confiar em alguém, para poder contar suas coisas, né, expressar seu sentimento, né. O tratamento psicológico não é desabafo, né? Desabafar, a gente desabafa com os amigos, com a família, é diferente. Ela vai cutucar algumas feridas, ela vai colocar desafios, e não são todas as pessoas em dor que no momento estão disponíveis para isso, né? Muito pelo contrário, mas é que a pessoa pode fazer isso sozinha, porque foi o que eu fiz. Mas assim, não é o tratamento convencional que eu quero passar, né? O psicólogo, ele trata, embora ele esteja sempre observando os pensamentos e as suas emoções, né? Ele é preparado para isso, ele fala muito de consciente, inconsciente, mas o período que ele está ali com você, ele tá para acolher o paciente dele, para ver o que ele precisa naquele momento. Ele sabe a hora que ele pode avançar um pouco mais, para desafiar um pouco mais a pessoa, né? E o que eu quero passar para as pessoas é diferente, né? Eu sei que os textos aqui, os posts, o conteúdo que eu estou colocando é um pouco terapêutico. Eu cheguei a fazer, como eu gosto de estudar, né? Eu cheguei a fazer alguns cursos de terapia,
Mas para me entender, e como eu sou uma pessoa que passou por essa dor, então eu sei como funciona. Eu acho que é por isso que as pessoas se identificam com o que eu estou falando. Se você passou por um luto recente, perdeu uma pessoa recentemente, pode ter certeza que tudo que você está passando agora, né, a negação, não querer aceitar, ter raiva, né, enfim, eu passei. Eu passei porque perder um filho não é um processo muito doloroso. E eu quero contar, né, para vocês entenderem mais o que eu tô falando, que é o lado B. Eu vou contar uma história para vocês, né? Eu sou mais da escrita, não sou muito do vídeo, mas eu sei que aqui as pessoas se identificam, né? Com todo mundo falando e tem coisas que é melhor, né? A gente falar do que só escrever, né? Fica mais acolhedor. No lugar onde eu trabalho, em 2 pontos estratégicos, tem claraboia, né, para ajudar na iluminação natural. E como é um lugar muito arborizado, a gente convive com os pássaros, né? E eventualmente eles entram no prédio e ficam procurando saída, encontram a claraboia, né? Porque vê o céu, e eles tentam sair por ali, não conseguem, só que eles também não conseguem descer. Ficam ali 1, 2 dias, alguns acabam até morrendo. E por que isso? Porque eles, né, não conseguem pensar estrategicamente, observar o ambiente e olhar, que se eles olharem do lado, se eles, né, tivessem a capacidade de pensar e olhar do lado que tem uma abertura, que eles teriam que descer ali um murinho que tem lá em cima, eles conseguiriam sair no telhado e ganhar liberdade, mas eles não têm essa capacidade, né? Me especializando em neurociência, que estuda o nosso sistema nervoso, e é um estudo que eu estou fazendo porque quando no meu processo de luto eu comecei a estudar sobre as emoções e eu fiquei assim apaixonada em descobrir como que nossas emoções comandam assim todo o nosso corpo, todo o nosso sistema. Os cientistas, né, perceberam que as espécies foram agrupadas de acordo com uma descendência comum. E o tamanho do cérebro foi crescendo gradualmente ao longo de 3 bilhões de anos. Ao mesmo tempo, uma mesma espécie, o volume desse órgão foi se expandindo de forma contínua a cada geração. A parte da frente, né, do nosso cérebro, que é o córtex, ele é a parte da razão, né, do raciocínio. E é isso que nos diferencia dos bichos. Depois, a parte do meio da nossa cabeça é o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, e atrás, né, mais próximo da nossa nuca, é o cérebro reptiliano, que é a parte nossa dos instintos. E onde que eu quero chegar a isso? O passarinho não tem condições de pensar, de olhar para o lado e pensar e procurar uma saída, né? É a mesma coisa, vamos supor, se você tem aí um cachorrinho em casa e ele está dormindo do seu lado, se você puxar de repente o rabo dele, ele vai reagir, né? Ele vai latir, ele vai rosnar, ele pode até te morder. E é essa
a nossa diferença, né? Nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar, de agir estrategicamente em situações difíceis. Só que em situações conflituosas, como a perda de um ente querido, né, de alguém que nos é tão caro, o nosso cérebro, a nossa razão, né, o nosso cérebro racional, ele trava. E essa informação, né, esses estímulos do externo que a gente recebe, vão direto para o nosso campo emocional, para o nosso cérebro emocional. Então, a gente só hemocentiza e reage, hemocentiza e reage, né? A gente fica meio bicho, como cachorrinho ou como passarinho, né? Isso conclusão, né, que eu cheguei por ter passado por esse processo. E é isso que eu quero ensinar para vocês, é isso que eu coloquei no meu e-book. As emoções não funcionam sem o pensamento, eles estão casados. Por isso que eu escrevo muito aqui, para tomar cuidado com os ambientes que a gente, né, nesse processo do luto, com os ambientes que a gente frequenta, com as informações que a gente acessa, com as coisas que a gente fala, né? Porque todos os estímulos estão o tempo todo nos influenciando e o cérebro aprende por repetição. É uma das formas de ele aprender. Então, tem uma frase do Henry Ford, né, que é um grande empreendedor, e ele fala que se você acha que pode ou se você acha que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, trazendo isso, né, para esse processo que eu já conheci, que talvez você esteja passando, se você acha que é difícil ou que é fácil, de qualquer forma você está certo. Se você acha que isso nunca vai passar ou que um dia pode serenar essa dor, de qualquer forma você está certo. Então, gente, tudo depende da forma que a gente pensa e da forma que a gente hemocentiza. As emoções fazem parte de todo o processo do nosso organismo. Todas as enfermidades, a não ser as hereditárias, são desencadeadas pelas nossas emoções. Então, nesse e-book eu escrevi ele, onde eu coloco 3 pilares que eu acho que são fundamentais para uma pessoa que está passando por esse processo de dor, que perdeu uma pessoa, precisa entender. Eu falo, né, que há 7 anos atrás não tinha internet, não tinha grupo do WhatsApp para enlutados ficarem conversando e trocando, né, as suas experiências, não tinha um monte de canal falando sobre isso. Então, assim, eu fui, né, como eu não fui para terapia para deixar o meu filho fazer, eu fui para os livros, porque já é da minha área, né, eu gosto de estudar, então fui fazendo cursos, né, e lendo, né, principalmente também sobre a espiritualidade, que é um desses pilares, que eu fui me transformando, que eu fui aprendendo a trabalhar isso. E eu acho que essa história que eu contei, se você aprender, né, esse lado B, que os psicólogos não te contam dessa forma, mas não porque eles não querem passar essa informação, porque eles estão ali para acolher o que você tem naquele dia, para você contar a sua semana. Então, eu quero que quando você aprendendo, né, a processar a gerenciar, né, os seus pensamentos e as suas emoções, você sabe tirar melhor proveito disso. Ou, se você não é um adepto ou não optou em fazer uma terapia, que com esse conteúdo você possa sozinho aprender a trabalhar, a entender como funciona a sua mente racional,
a sua mente emocional, para que você possa se equilibrar e seguir em frente, né? Infelizmente, eu falo que eu acho que eu sou muito assim observadora, né? E eu acho que é uma dor e toda dor tem uma cura. E eu acho que a dor da perda, né, que é um termo que todos usam, eu não sei se as pessoas que passam por isso querem se curar. Na verdade, o que a gente queria de volta eram as nossas pessoas, né, nossos entes queridos de volta. Mas isso é uma coisa que a gente não pode, né, fazer. Então, o que cabe para a gente é processar, por isso, né, que os psicólogos falam, cada um no seu tempo, é exatamente por causa disso, mas é você aprendendo, né, como que funcionam os pensamentos e as emoções na nossa cabeça, né? Meu professor fala que é circuitar. Então, se você aprender a circuitar as suas sensações, né? O que você pensa, o que você absorve no dia, o que você fala sobre isso, o que você repete sobre isso todos os dias, com certeza vai ajudar no seu processo. Eu cheguei a essa conclusão, né, depois de 5 anos, né, 6 anos, agora, principalmente quando eu estou estudando a neurociência, mas então eu preparei assim de um jeito que há 7 anos eu queria que tivesse isso para mim. Né? A princípio eu falei, eu queria escrever uma cartilha para os enlutados, porque é um processo e toda vez que eu vejo uma mãe ou alguém sofrendo por isso, né? Principalmente o começo, que é muito difícil, de certa forma me dói, né? Então, assim, a minha dor serenou, eu aprendi a lidar com essa situação, mas se essa pandemia, né, essa morte desacelerada, enquanto a gente está aqui, vocês estão aqui me ouvindo, tem tantas pessoas, né, perdendo a vida nos hospitais, tem tantas pessoas entrando nesse processo e isso de certa forma me gerou uma dor. Eu falei, então eu tenho que fazer alguma coisa por isso. E, e então é isso, né? No fundo a gente tem que aprender, né? No nosso tempo, no seu tempo, né? A ser menos bicho e a ser mais ser humano, né? Aproveitar mais a nossa mente racional para trabalhar isso. Pode até ser, né, que dependendo do momento que você está ouvindo isso, você acha que não faz sentido, que eu estou falando besteira, que eu estou dando uma aula aqui, mas assim, quando eu estava pensando, né, no que eu ia falar, eu me lembrei que no dia que eu estava no velório do meu filho, eu estava assim, eu não tive muita reação, sabe? Eu estava lá, mas eu não estava. E tinha muita gente, né? Todo mundo da escola, ele tinha 14 anos, então os pais foram com os amiguinhos e aquele movimento, eu não estava entendendo nada, só estava ali de corpo presente. E eu lembro que só uma pessoa conseguiu minha atenção naquele dia, que foi uma amiga de escola. Eu estava sentada, né, do lado do caixão do meu filho, e ela baixou na minha frente, pegou na minha mão e falou assim, Débora, pode ser que você não entenda agora o que eu vou dizer, mas pelo menos você deu a vida para o João, né? Você conviveu com ele até ontem, por 14 anos. Eu nem isso eu consegui, porque ela não podia ter filho. E naquele momento, ela foi a única pessoa que conseguiu minha atenção, porque eu senti a dor dela de não poder ter um filho. E ela estava sentindo a minha.
E a gente, eu fico até emocionada até hoje com essa história. Eu não, de fato, eu não esqueci e hoje eu acho que faz sentido, né? Agora que a dor serenou, que passou tanto tempo, o que ficou foi a saudade, foram as lembranças, né? Ele é parte da minha história, ainda é parte de mim e a gente se abraçou como se eu acolhesse a dor dela de não poder ter um filho e ela acolhendo a minha de estar me despedindo do meu. E eu fico feliz quando eu vejo ela, né? Quando a gente se fala hoje, porque eu me transformei. Eu falo que eu nasci de novo, né? Tô vivendo minha vida normal, apesar, né, de ter muita saudade do João e de sentir falta dele cada vez que eu tenho uma nova conquista, né? Cada vez que eu avançava nesse processo, eu queria que, né, ele tivesse aqui. E ela hoje conseguiu adotar uma criança linda e eu sempre encontro com ela assim no clube, né? Às vezes, e ela tá super feliz, ela, o marido dela. É, então, assim, todo mundo tem um processo de dor, né? Aqui a gente está falando sobre perder pessoas, mas tem pessoas que passam a dor, tem a dor por não estar trabalhando, ainda mais agora nesse período de pandemia. Tem pessoas que passam por uma dor como a nossa, por causa de um fim de relacionamento, né? É, todo mundo que está aqui, né? Vivo, né? Encarnado, né? É, veio com algo para aprender, com algo para cumprir e veio com uma dor, né? Com um processo para tirar um aprendizado disso. E então, assim, pode ser que você não entenda, né? O que eu tô querendo passar nesse momento, mas se você se identificou aí com essa história que eu contei, é, e né, se te deu algum insight, é, segue aí o meu conteúdo, tô sempre falando disso. Agora que o e-book está pronto, né? Eu acho que dá para dar mais uma direção nisso. Quero falar mais sobre as emoções e também sobre o campo espiritual. Como eu falei, eu escrevi ele em 3 pilares que eu acho importante, que é o espiritual, porque a gente fica com aquelas questões, né, de por que comigo, por que com ele, principalmente quando é criança. Pais, é muito difícil para a gente entender essa inversão de valores, né, deles irem antes da gente. Então, assim, eu escrevi nada a ver com religião, embora eu acredite em reencarnação, sim, e eu tenho prova de que isso é verdade, porque eu tenho mensagens do meu filho, depois que ele partiu, e, mas eu escrevi num aspecto para não envolver, independente do tipo de religião. Eu acho que se a pessoa não quer mudar de religião, eu acho que isso pode ser absorvido como informação, né, para acalmar suas dúvidas. E aí eu escrevi mais 2 pilares, que é como, né, como funciona as nossas emoções, o nosso campo emocional, como que ele distribui para o nosso corpo através dos chakras, né, essa descarga emocional nossa que a gente recebe e que tem tudo a ver com o que o enlutado passa, insônia, ansiedade, né, até os traumas mais complexos, né, que a depressão e sobre o campo mental, que é o dos pensamentos, né, e como que eles casam, como que eles circuitam e como a gente pode
aproveitar melhor esse conhecimento para nos ajudar a passar por esse processo de luto, né? O luto é um período de transição, né? Para a gente acostumar com a ausência da pessoa, para a gente mudar os comportamentos e os hábitos, né? No meu caso, que era um filho, a gente cuida, né? Ele ainda era uma criança, então a gente tinha o hábito de acordar para a escola, de almoçar junto, e, né, de vários compromissos, e aí de uma hora para outra todos esses hábitos, né, que a gente tem são interrompidos, e hábitos também são criados pelo nosso cérebro, ou seja, gente, tudo começa na nossa cabeça. A nossa vida é processada pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. É tudo dentro do nosso sistema nervoso que funciona para depois, para a gente tomar ação, né? Pelos nossos 5 sentidos, que é a fala, que é o que a gente vê, que é a forma, né, que a gente se expressa, anda, né, nossas ações cognitivas, tudo. Então, assim, esse é o lado B que eu quero ensinar. E eu acho que por eu ser eu sei, esse conhecimento é meio técnico, né, no curso, mas eu acho que eu consigo passar de uma forma assim, tranquila e acessível, e assim, eu falo que pela empatia, e até hoje eu acho que eu estou aprendendo sobre esse processo, né, que eu passei e que foi muito doloroso, foi muito traumático. Todos os cursos que eu faço, assim, eu sempre raciocino pro lado, né, do luto, sempre estou aprendendo alguma coisa, por isso que eu falo que a consciência cura, né? Não é só o remédio, ele, né, no caso da dor emocional, ele adormece os sintomas que a gente recebe no corpo, né? Mas quando algo acontece no nosso corpo, quando a gente passa por dor ou uma doença, é só nosso corpo dando alerta de que algo está errado. E o errado está nas nossas emoções, né? Que tem a ver com os nossos pensamentos e com o nosso instinto de sobrevivência. Então, assim, eu entendo, né, que nesse processo de dor a gente está mais sobrevivendo do que vivendo. A gente para de viver para sobreviver. Essa é a fuga, né, da pessoa que passa pela perda de um ente querido. E então é preciso acolher as nossas dores, conhecer as emoções, quais estão mais potencializadas. As emoções têm energia, né? Porque o nosso cérebro tem magnetismo, energia elétrica, tanto que se você for fazer um exame neurológico, o eletro justamente ele identifica, né, o problema que a pessoa tem no cérebro pela eletricidade. Então, assim, nossas emoções têm energia, tem uma escala disso, uma escala física que mostra, né, que começam as emoções com mais energia, mais potência, começa pelo amor, pela gratidão, e aí vai descendo, né, para culpa, para o medo, que são as mais baixas. E isso tira a energia da pessoa, deixa a pessoa apática, coloca a pessoa no estado de depressão. Então é isso que eu quero passar para vocês. E isso traz equilíbrio para a nossa vida. Assim. Também escrevi um capítulo sobre as datas especiais, né, que é uma reflexão que eu adoro fazer nos meus textos, aí vocês veem.
porque eu acho que o luto precisa, como eu disse, né, ele precisa de manutenção. E aí essa manutenção é a psicologia positiva, né, que é o que é um estilo de vida que eu escolhi e que, né, através da gratidão, de, de, do amor, né, isso que eu tô fazendo para mim é um ato de amor, assim, não é uma forma da gente se sentir útil, né? Eu no meu, assim, aprofundamento espiritual, eu aprendi que quando nós aprendemos algo que pode servir para outra pessoa, isso não é uma opção, né, de você passar para frente, é uma obrigação. Não com as pessoas ou comigo, mas é uma obrigação com Deus, com um todo, né? E então é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre o meu canal, positivamente, né? Sobre por que eu tô fazendo né, esses conteúdos. E aguardem que em breve o e-book vai estar por aí, eu vou estar avisando aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, né, meu canal ainda é pequenininho, mas curte, compartilhe se você acha que alguém precisa. Comente o que você achou de tudo isso, se você teve algum insight, porque é assim que a gente aprende, né? Quando a gente identifica algo e coloca isso em prática, aí a gente aprende de verdade. E então é isso. A gente se vê por aqui. Eu vou continuar colocando aí as minhas reflexões, esse conteúdo, até sair aí o e-book Jornada Luto Consciente para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.